Olá! Estamos numa série de vídeos chamada Escolha Viver. Nosso objetivo é auxiliar você a saber viver da melhor forma possível em meio às suas circunstâncias. E hoje nós queremos falar sobre uma realidade que afeta a todos, cristãos ou não cristãos, mas que nem sempre nós admitimos. Nós precisamos e somos chamados a escolher viver, apesar das dúvidas e das incertezas. Sobre isso que a gente quer conversar no dia de hoje. A Bíblia é clara em nos mostrar que diversos foram os personagens bíblicos que passaram por momentos de dúvida na sua caminhada com Deus. Davi, Moisés, Jeremias, João Batista, são exemplos de homens de Deus que passaram por momentos e estações onde eles não sabiam exatamente que caminho seguir. Em alguns momentos, alguns desses personagens escolheram tomar decisões equivocadas. Outros permaneceram firmes. Mas o ponto é, eles passaram por momentos de dúvidas e incertezas na vida. Assim como você e eu. Uma das realidades que precisamos levar em consideração é que todos nós passamos e vivemos num contexto de incerteza. Nós não damos conta de prever o nosso futuro. Nós não damos conta de garantir que os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós pretendemos fazer nos próximos 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, vão se cumprir. Nós não temos como prever se a nossa saúde vai melhorar ou vai piorar, ainda que nós façamos tudo para que ela melhore. Nós não temos como prever se as pessoas ao nosso redor que nos relacionamos, se elas vão se manter fiéis ou se elas vão se desviar de Deus ou de nós. Nós não sabemos. Da mesma forma, existem situações na nossa vida que nós não sabemos as respostas, não sabemos o que fazer. E vivemos numa cultura onde fingimos que essas realidades não ocorrem. Na verdade, especialmente em ambientes religiosos, isso é muito difícil. Poucos são os cristãos que têm a tranquilidade de assumir, por exemplo, que eles têm dúvidas de fé. Ou deles reconhecerem que tem determinadas circunstâncias e passagens e textos da Bíblia que eles têm dificuldade de entender. E aqui é um ponto importante. Existe uma diferença entre ter dúvidas de fé, dúvidas na caminhada e ser uma pessoa incrédula. E esse é o primeiro ponto. Nem sempre as suas dúvidas são dúvidas marcadas pela fé, por um desejo legítimo de aprender. Pode ser só não é a palavra, mas pode ser incredulidade, pode ser você não crendo que Deus pode atuar. Então, como é que a gente difere isso? A gente difere sabendo que as pessoas que têm dúvidas, elas buscam razões para acreditar. Pessoas que são incrédulas, elas buscam razões para não acreditar em Deus ou na palavra de Deus. Pessoas que têm dúvidas fazem perguntas. Pessoas que são incrédulas, elas não querem ouvir as respostas. Então esse é o primeiro ponto. Todos nós temos dúvidas de fé, maiores, menores, curiosidades, questões sérias e importantes na vida, dúvidas das mais diversas causas. Só que a dúvida, ela tem um poder perigoso. Se as dúvidas não forem bem tratadas, consideradas, levadas a Deus, conversadas, elas podem se tornar sementes para a incredulidade. Agora, por que as pessoas têm dúvidas? Por que as pessoas têm dúvidas de fé, dúvidas acerca de Deus, dúvidas acerca da realidade? Primeiro, conforme a gente falou no início, o mundo não tem controle. Nós não controlamos o nosso mundo. Nós podemos planejar, se desenvolver, estruturar, mas
nós não temos o controle e isso tira de nós o senso de pertencimento. Então, muitas pessoas acham melhor duvidar de Deus ao invés de depositar nele, Deus, o entendimento de que Ele que tem o controle de todas as coisas. A segunda razão é que muitas pessoas duvidam de Deus porque a fé que eles dizem professar não é vivida no cotidiano, na vida real. Porque veja, você pode ser membro de uma igreja e estar na igreja todo domingo. Você pode estar envolvido nas atividades da igreja, você pode ser até um líder da igreja. Mas, se na sua semana, a forma como você trabalha, a forma como você estuda, a forma como você se relaciona, a forma como você lida com seus sentimentos e emoções, não reflete aquilo que a palavra de Deus diz, você vai ter dúvidas de fé, porque você não obedece à palavra de Deus. John Piper fala um negócio muito interessante num dos seus textos, num dos seus devocionais, chamado Alegria Completa. Ele vai dizer o seguinte: você sabe por que você tem dificuldade com muitas das passagens da Bíblia? Ele falando. Não é porque a passagem é necessariamente difícil, às vezes é. Mas o problema é porque ele falando, você não obedece a Deus. Você não perdoa as pessoas. Você não faz o que devia fazer. E por isso, porque não faz, não consegue experimentar aquilo que a Bíblia diz acerca da sua palavra. E como você não experimenta aquilo que Deus diz, então você duvida da palavra de Deus. Então, uma das primeiras razões por que as pessoas têm dúvidas de fé é porque a fé nem sempre é vivida. Ela pode ser cantada, tocada, pregada, falada. Mensagens podem ser colocadas nas redes sociais dizendo que se pertencem a Deus, mas elas não são vividas na vida real da pessoa. A segunda razão por que dúvidas acontecem é porque às vezes a nossa fé não foi testada e examinada. Como assim? Você só pode se dizer uma pessoa fiel se você teve a oportunidade de não ser fiel, mas manteve-se fiel. Até lá, ok, em tese você é uma pessoa fiel, mas você nunca teve a sua fidelidade testada. Da mesma maneira, uma pessoa pode ser dita honesta uma vez que ela nunca teve a sua honestidade testada. Ela nunca teve a oportunidade de ter um ganho ilegal, mas optou pelo caminho da honestidade. Na mesma maneira, nós, cristãos, podemos ter uma fé que ainda não foi testada e não foi examinada. E Deus muitas vezes permite que determinadas circunstâncias ocorram na nossa vida para que a gente tenha a nossa fé testada, provada. A prova tem como objetivo não nos destruir, ela tem como objetivo nos fortalecer, nos aprovar. Mas nem sempre nós estamos preparados e muitas vezes isso nos gera dúvidas. Por que Deus permite determinadas circunstâncias? Por que Deus permite esse sofrimento? Por que Deus permite que essa circunstância tenha ocorrido com a minha vida ou na vida da minha família? Tem várias respostas, mas uma delas é para ver se a sua fé é baseada no amor a Deus e não no amor àquilo que Deus dá para você. Porque veja, uma coisa é você gostar de alguém, outra coisa é você gostar daquilo que aquele alguém faz por você. São coisas completamente diferentes. Você pode gostar de uma pessoa, mas você pode gostar apenas daquilo que ela te oferece. Um serviço, um ombro amigo, um ouvido, um favor. Não necessariamente você gosta daquela pessoa, mas às vezes a gente diz que gosta. Então muitas vezes Deus permite um sofrimento para dizer assim, vamos lá, você realmente me serve porque você me ama e eu sou Deus da sua vida, ou você me serve para que eu lhe ofereça bênçãos? Acontece. Então, uma segunda razão porque pessoas têm dúvidas é a fé ainda não foi testada.
Essa fé pode ser testada, por exemplo, em ambientes diferentes onde a pessoa vive. Então ela está vivendo num contexto quase que numa bolha, onde ela é muitas vezes protegida, onde não há pensamentos contrários, onde ela sempre tem as mesmas respostas das mesmas pessoas o tempo todo. E de repente ela sai daquele ambiente e vai para um outro local onde a sua fé é questionada, algumas perguntas são feitas, algumas situações são confrontadas e ela não tem resposta. Isso é uma razão que gera dúvidas. Por quê? Porque aquela fé não foi testada. Porque pode ser que a fé que aquela pessoa diz ter em Deus não é real. Não é à toa que muita gente se desvia, por exemplo, quando sai de uma igreja e vai para um outro bairro. Ou a pessoa entra na universidade e se desvia. Sim, tem a pressão, tem várias situações. Mas o que tem muitas vezes é alguém que comodamente tinha uma vida religiosa, mas não tinha fé em Deus. Uma vez que os elementos que, de alguma maneira, faziam ela estar na igreja, a estar próximo de Deus, saem, ela não percebe falta. Por quê? Porque aquela fé não tinha sido testada. Porque talvez aquela fé nunca tenha existido. Mas pode ser também que você tenha uma fé em Cristo que ainda não foi testada. Agora está sendo. Você está com dúvidas. Bem-vindo ao clube. Bom, uma terceira razão por que nós duvidamos de Deus é pelas orações não respondidas. E esse é um ponto difícil. Deus sempre responde às orações? Depende. Se por responder às orações você quer dizer fazer aquilo que você quer, não. Nem sempre Ele fará aquilo que você quer. Na verdade, Ele fará aquilo que Ele deseja fazer. Eventualmente, a vontade dEle e a nossa vontade se coadunam. Mas nem sempre. Nem sempre Deus vai responder àquela sua oração do jeito que você gostaria. Por quê? Porque Ele é Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Porque Ele vê coisas que você não vê. Mas orações não respondidas causam dúvidas de fé. Talvez você tenha orado por alguém para que ele fosse curado e não foi. Talvez você tenha orado por alguém que mudasse uma realidade e essa realidade não mudou. Isso muitas vezes gera dúvidas. Deus nos chama a continuar adiante. Uma quarta razão é que pessoas duvidam de Deus por causa do sofrimento. Sofrimentos muito longos, especialmente, acabam se tornando uma fonte grande de dúvidas. Talvez você esteja passando por isso, talvez você tenha passado por isso nos últimos meses. Sua vida mudou de tal forma que você vê onde está Deus em meio a isso tudo. Isso acaba gerando fontes de dúvida. Um exemplo clássico disso está no livro de Mateus, no capítulo de número 11, quando João Batista ele prega acerca daquele que viria, Jesus, ele denuncia o pecado, veja, ele está fazendo o que é certo, e ele é preso por Herodes Antipas. Ele é preso, fica na cadeia, e aí ele pede para os seus discípulos perguntarem para Jesus, Jesus, é o Senhor mesmo o Messias? É como se ele perguntasse, mas eu estou aqui na cadeia, eu fiz tudo o que é certo e agora eu estou aqui. E Jesus responde, Mateus capítulo 11, também esse texto também está em Lucas capítulo 7, a partir do verso 18, falando acerca daquilo que Cristo tinha feito, falando acerca de João Batista. Mas no final da história, João morre decapitado. Mas Jesus estava com ele, ainda que ele tivesse que passar por sofrimento. Então, essas são algumas das razões por que as pessoas duvidam. E um caso clássico, uma pessoa clássica sobre esse assunto é Tomé. Tomé talvez seja o melhor estudo de caso sobre um cristão
com dúvidas. Ele era o apóstolo de Cristo, ele estava com Jesus todos os 3 anos do ministério e ele mostra que tem dúvidas. São vários os locais que mostram que Tomé teve dúvidas. João capítulo 11 mostra que ele teve dúvidas acerca da vida e acerca do que deveria ser feito ou não. No texto de Jesus, quando ele vai até a casa de Marta e Maria, porque Lázaro tinha morrido. João capítulo 14, Tomé faz aquela pergunta: Senhor, para onde tu vais? Porque ele mostra uma dúvida acerca do futuro, uma dúvida acerca da eternidade. E para responder a Tomé, Jesus vai dizer aquele texto de João 14,6 que tantos de nós conhecemos. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Tomé também tem dúvidas quando Jesus volta ressurreto. Ele tem dúvidas acerca de Deus e ele vai dizer no livro de João capítulo 20: eu só acredito que Jesus é Deus, que Jesus está vivo, se eu tocar nas suas chagas. E 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé e diz para Tomé: Tomé, toca aqui na minha chaga, toca aqui na minha mão. Ele vai dizer: melhor aqueles que creram e não viram. Mas Jesus falou com Tomé e permitiu que a dúvida dele fosse sanada. Então, o que você e eu devemos fazer quando você passar por dúvidas na sua caminhada? Porque veja, eu não falei se, eu falei quando. O que fazer quando você passar por dúvidas na caminhada? Primeiro ponto, não negue suas dúvidas. Não negue suas dúvidas de fé, não negue suas dúvidas teológicas, não negue suas dúvidas acerca do sofrimento, não negue a realidade. Um dos problemas que as pessoas são ensinadas erroneamente é ignorarem os problemas que elas possuem. Então elas negam que têm dúvidas, elas negam que têm desejos inadequados, elas negam que têm problemas, elas negam que têm sofrimento, elas negam e fingem que não está acontecendo nada. Isso não resolve nada na vida, só piora, e isso não é o Evangelho de Jesus. Porque se o Evangelho de Jesus é baseado no arrependimento e na fé, para ter arrependimento você precisa confessar a realidade do pecado. E em fé, confiar em Cristo para a sua salvação, para a remissão dos seus pecados, para a mudança de sua vida, para o controle da sua vida. Se você nega que tem dúvidas, se você nega que tem pecado, se você nega que você tem problemas, você não se arrepende dos problemas, não se arrepende dos pecados. Logo, você também não recebe fé. E as coisas não melhoram. Portanto, não negue suas dúvidas de fé. Não negue suas dificuldades com determinadas passagens da Bíblia. Não negue a realidade que não se encaixa e muitas vezes a gente não entende. Porque, veja, essas dúvidas podem ser catalisadores para o seu crescimento. Porque uma vez que você busca entregar essas dúvidas a Deus e trabalha nessas dúvidas e deixa Deus trabalhar nessas dúvidas, pode ser um grande catalisador, um grande acelerador da sua fé, ao contrário de te atrapalhar. Segundo ponto é: analise e duvide das suas dúvidas. Parece o contrário do que eu acabei de falar, mas não é não. Analise e duvide das suas dúvidas. Por quê? Porque, veja, você e eu temos um grande poder, o poder de nos auto-enganarmos. Nem sempre as nossas dúvidas são legítimas. Muitas vezes são. Várias situações na vida nós não sabemos o que fazer e não saberemos. Muitas circunstâncias na vida nós não entenderemos e teremos que viver sem entender mesmo. Mas às vezes existem algumas dúvidas que são falsas. São dúvidas que existem como uma desculpa para eu pecar, por exemplo. Ou uma dúvida que é fruto da minha preguiça em estudar a palavra de Deus, por exemplo. Não é uma dúvida legítima, entende? Então é importante que a gente analise e duvide das nossas dúvidas, porque nem sempre as nossas dúvidas são corretas. Porque veja, você é uma pessoa inteligente
E uma pessoa inteligente como você sabe que se a palavra de Deus é verdadeira, significa que tem coisas na sua vida que precisam mudar. Mas às vezes você não quer mudar. Então o que você faz? Você duvida do que a palavra de Deus diz. Porque você usa a dúvida para não mudar. Mas na hora que você tem certeza que a Bíblia é certa, aí você fica indesculpável. Percebe como é que a gente tem uma capacidade enorme de auto-engano? Então a gente precisa analisar e duvidar das nossas dúvidas, porque nem sempre elas são plenamente legítimas. Um caso interessante que fala sobre isso, que eu estou dizendo, está no Salmo 73. Salmo 73 mostra um homem justo olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu quase me desviei porque eu vi a prosperidade do ímpio e eu vi a minha dor e o meu sofrimento e pensava: Senhor, onde tu estás? Aí o texto o salmista vai falar: até que eu entrei no teu santo templo, vi a tua face e vi o destino final dos ímpios. Mas aí vem um ponto importante. Se os ímpios estivessem prosperando, mas ele justo estivesse prosperando também, será que ele reclamaria da situação? Ou ele só estava reclamando da situação porque ele não estava num bom momento? Da mesma maneira nós. Será que nós estamos duvidando do que a palavra de Deus diz porque as coisas não estão funcionando do jeito que a gente quer? Ou porque nós de fato temos dúvidas? Então esse é um segundo ponto interessante. Não negue, mas analise e duvide de suas dúvidas. O terceiro ponto é: busque verdadeiramente lidar com suas dúvidas. E é aqui que muita gente cai. Porque veja, nem sempre você vai ter acesso a todas as respostas que você quer ter. Mas muitas respostas que você quer ter, elas estão disponíveis. Estão disponíveis na sua igreja, por exemplo, quando ela tem uma escola bíblica e você não vai à escola bíblica. Ou aos cultos, às mensagens, às aulas, crentes maduros à sua disposição e você não conversa com eles. Então é importante que você entenda que existe uma parte das suas dúvidas que precisam ser buscadas. Você sabe, a gente está num fenômeno grande das redes sociais, a tendência é isso aumentar cada vez mais. Uma das coisas mais comuns hoje é uma quantidade enorme de pastores que abrem caixas de perguntas nos seus Instagrams para que as pessoas respondam. E é impressionante as perguntas que as pessoas fazem para os pastores. Na maioria das vezes, são perguntas que uma leitura superficial das Escrituras daria resposta para elas. Mas como elas não querem ler a palavra de Deus, elas preferem perguntar. E muitas vezes perguntar para fazer algo que não deveria fazer. Essas pessoas não têm dúvidas, essas pessoas querem desculpas para pecar. Então, existe uma parte dessa busca pela resolução que determina se você de fato é alguém que tem dúvidas legítimas de fé ou você é alguém que está apenas sendo um incrédulo. Você busca o conhecimento bíblico? As oportunidades de ensino, de estudo, de crescimento espiritual que a sua igreja lhe oferece, você tem buscado? Você tem participado dos cultos da sua igreja, por exemplo? Se a resposta for não, você não quer ter as suas dúvidas respondidas. Você me desculpe. No fundo, você apenas quer continuar do mesmo jeito. Um quarto ponto é: obedeça aquilo que Deus já falou para você fazer. Porque tem coisas que a gente não sabe, de verdade, mas tem um monte de coisas que Deus já falou para você fazer, que é para eu fazer também, e que a gente tem dificuldade. A gente precisa começar pelo que a gente já sabe. E um quinto ponto: não se esqueça que Deus ama você e as dúvidas que você tem não afastam Ele de você. Veja, se você olhar para a vida de Jó, para a vida de Moisés, para a vida de Jeremias, todos eles apresentaram momentos de dúvidas, incertezas e fragilidades e não saber o que fazer e perguntar: Deus, e agora? Mas o amor de Deus não se afastou de nenhum deles e a ação de Deus não se afastou de nenhum deles. Da mesma maneira, você e eu. Talvez a gente tenha que trilhar caminhos que a gente não sabe por que vai ter que trilhar aquele caminho. Talvez a gente vai ter que ter caminhadas mais longas que outras pessoas, mais duras que outras pessoas. Mas Deus estará com você. E quando as dúvidas vierem, lembre-se que Ele está com você, Ele te ama
E você só se afasta dele se você quiser se afastar dele. Eu quero apelar a você hoje. Se você tem dúvidas de fé, dúvidas acerca de Deus, busque ajuda. Não negue as suas dúvidas. Duvide, analise, veja as motivações reais. Mas não se afaste do Senhor. Continue adiante. E siga. Porque mais importante do que saber as respostas é ter a presença de Deus. É que nem no sofrimento. No sofrimento, a gente não quer todas as respostas. A gente quer companhia. E Deus garante que estará com você até o confim dos séculos, se você é um cristão. Confie nele. E escolha viver, apesar das dúvidas, das incertezas, das dificuldades da caminhada. Deus abençoe você.